Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Top Notícias Keila Lima. Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Alexandre de Moraes, autorizou nesta quinta-feira, 8, a reativação das redes sociais de deputados federais apoiadores do presidente da República, Jair Bolsonaro, PL, que questionaram o resultado das eleições. A decisão do presidente da Corte liberou perfis de 3 parlamentares bolsonaristas: Major Vitor Hugo, PL Goiás, Nicolas Ferreira, PL Minas Gerais, Bia Kicis, PL Distrito Federal e Gustavo Gayer, PL Goiás, além de Marcel Vanten, do Partido Novo. Moraes analisou um pedido feito pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, PP Alagoas, que mencionou a reconsideração das decisões que determinaram a suspensão de perfis de deputados federais nas redes sociais, dada a relevância dessa forma de comunicação para o exercício pleno das atribuições do mandato parlamentar. Apesar da nova determinação, Moraes fixou uma multa diária de 20 mil caso os parlamentares voltem a publicar informações consideradas falsas sobre o processo eleitoral brasileiro. Sempre caio de novo no Alexandre de Moraes, né? E a gente cai no estado da distopia em que a gente vive. O momento, a distopia é que tem gente comemorando o fato de que parlamentares podem falar nas suas redes sociais. Alguns parlamentares podem falar nas suas redes sociais. Reparem que o absurdo da liberação, ele é idêntico ao absurdo da proibição. Porque, sinceramente, a opinião do Alexandre de Moraes sobre quem deveria usar as redes sociais ou não é menos relevante do que a minha. Eu explico por quê. Eu sou pago para dar a minha opinião. O Alexandre não. O Alexandre é pago por nós, por você e por mim, para simplesmente decidir a respeito das leis. E não tem absolutamente nada na legislação que permita esse tipo de atitude. Não, pelo contrário. A nossa Constituição é muito clara, no artigo 5º, quando ela fala sobre o direito da liberdade de expressão. Mas ela também, a lei também é clara em diversos outros momentos, quando ela diz, quando ela veda censura prévia, quando ela, aliás, existe até jurisprudência dizendo que ele jamais poderia limitar a atividade parlamentar sem a anuência do plenário da Câmara. Esse bloqueio que ele fez equivaleu a medidas cautelares. E o pior do que isso, sequer é um alívio, né? Não é um alívio. Quando o Alexandre de Moraes começa a poder decidir quem fala ou quem não fala, essa é uma confirmação do estado ditatorial que nós vivemos. Ele liberou alguns, mas, por exemplo, não liberou a Carla Zambelli. A deputada Carla Zambelli, que é a mulher, e veja que nenhuma feminista apareceu para defendê-la, ela é a mulher mais votada do Brasil nas últimas eleições. A mais votada do Brasil. Ela equivale a 16% de todas as interações na Câmara de Deputados. 16%, olha, são dos nossos mais de 500 deputados, ela sozinha 16%. No Facebook, ela, Carla Zambelli, equivale a 20% das interações dos deputados no Facebook, sozinha. Isso deveria ser uma mulher empoderada, né? Mas ainda assim o Xandão decidiu que não. Decidiu que não importa o que pensa a população nas urnas, não importa o que pensa a população interagindo com ela pelas redes sociais, o que importa é a vontade dele. Ora, a rede social hoje, você bloquear alguém das redes sociais é a mesma coisa que você ameaçar essa pessoa. No mundo de hoje, as pessoas se manifestam e se colocam pelas redes sociais. Quem não está nas redes sociais desaparece. Ora, o Nicolas, né, o deputado eleito Nicolas Ferreira, um fenômeno das redes sociais, o deputado federal mais votado do Brasil, estava desaparecido. Alguém estava ouvindo falar do Nicolas? E por que não estava ouvindo? Porque é o equivalente moderno a você sumir com um cara.
É o equivalente moderno a você desaparecer com ele. Jogar o cara num calabouço. É a mesma coisa. Antigamente, as pessoas interagiam mais pessoalmente, você sumia com o cara para ele não poder mais atrapalhar o seu regime. Agora, você bloqueia, não precisa mais. Bloqueia as redes sociais e num mundo onde o país não tem mais 20 milhões, 30 milhões, 50 milhões de pessoas, mas tem 220 milhões de pessoas, é impossível você interagir. E o pior, quando você bloqueia as redes sociais, por exemplo, no caso do bloqueio especificamente da Carla Zambelli, você impede que ela se comunique com os seus eleitores, inclusive para se defender de acusações. Então você não tem a versão do candidato a respeito de um determinado assunto. E isso facilita, por exemplo, uma cassação do mandato dela, porque a cassação é um julgamento político. Então, quando você impede a fala dela, você impede que ela se defenda politicamente e torna mais fácil que seja cassado. E aos poucos, os instrumentos modernos vão se tornando mais sofisticados, mas a censura, você não precisa mais censurar só o jornal, você censura os influenciadores, você censura as pessoas, né? Fora o efeito de pavor, o chilling effect, né? O efeito de pavor que isso causa, não só em deputados, mas também nas pessoas. As redes do Daniel Silveira voltaram? Eu não creio. É um deputado, tem mandato, continua tendo mandato. Creio que não tenham voltado. O Daniel Silveira, que talvez tenha quem mais tenha sofrido abuso. Agora, não são só eles. Voltaram as redes das pessoas comuns que deveriam ter o direito de se manifestar? Ora, o que fez Adrilles Jorge? Quem pode considerar a figura do Adrilles Jorge, nosso antigo companheiro aqui de Jovem Pan, quem pode considerar a figura de Adrilles Jorge como uma ameaça à democracia? E se vocês forem ver a decisão do Alexandre de Moraes, ela é uma coisa absolutamente assustadora. A decisão dele em não devolver as redes da Carla Zambelli, divulgando conteúdos mentirosos contra a democracia. Vou ler aqui, abre aspas: não há como ser deferida a pretensão de reativação das redes sociais da requerente, no caso a Carla Zambelli, porque a finalidade dela é desestabilizar as instituições e pugnar por ato criminoso. Que ato criminoso? Ninguém sabe. O ato criminoso imaginário que ele criou com os inquéritos inconstitucionais dele. Então, fico chovendo no molhado, mas eu só quero chamar a atenção de que não há nada aqui a ser comemorado. Esse é mais um sintoma da distopia tirânica da ditadura em que nós vivemos. Um tirano decidindo qual deputado que pode falar, que não pode falar, qual cidadão que pode falar e que não pode falar. Sim, continua querendo ser o rei do Brasil, continua querendo dizer o que as pessoas podem ou não falar, continua ignorando o artigo da Constituição que garante liberdade de expressão a todos os brasileiros, continua ignorando a imunidade parlamentar, que dá a todos os parlamentares imunidade sobre quaisquer palavras e votos. Veja, no caso do Gustavo Gaia, que é deputado eleito, até haveria uma justificativa fora da imunidade parlamentar, mas ele tem a liberdade de expressão garantida, como todos os outros 220 milhões de brasileiros têm. Então continua sendo descabida essa determinação. E veja, tem mais gente, né? Bia Kicis, Cabo Júnior Amaral, tem outros deputados que não foram. Eu tenho certeza que Arthur Lira pediu por todos os censurados. Não acredito que o presidente da Câmara ia ser parcial a ponto de achar que alguns deputados têm mais direito que outros de falar, né? Afinal, são eleitos para isso. E aí a gente vai continuar ouvindo que Alexandre de Moraes é o suprassumo aí da justiça, porque é o que a esquerda alardeia. A cada ato tirânico dele, quem se diz de direita, conservador ou respeitador das leis, né, da Constituição, do Estado democrático de direito, sai imediatamente em repúdio. E quem se diz de esquerda, progressista, sai imediatamente aplaudindo. É tanta coisa errada nesse Brasil, né, Paula, que a gente vê alguma coisa se restabelecendo aí, no caso a liberdade de expressão de alguns deputados, e não consegue nem comemorar. Eu estava vendo alguns deles no Getter, que ainda estava liberado para uso, dizendo: olha, devolveu minhas redes, mas não comemorem, não há o que comemorar. Eu estava procurando aqui nas minhas pastinhas a página exatamente do livro do Alexandre de Moraes, não sei qual Alexandre de Moraes, porque
O Alexandre de Moraes, que publicou um livro sobre a Constituição, sobre a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, esse Alexandre de Moraes tem que ser preso pelo atual Alexandre de Moraes. Então é inacreditável como a Constituição hoje no Brasil, ela é o que o Alexandre de Moraes quer que ela seja naquele dia. Ele acorda, ele joga uma moedinha para cima, ele olha a lua e ele diz, bom, essa parte da Constituição eu vou aplicar para alguns, mas não para outros. Eu vou censurar alguns, mas não outros. E foi assim durante todo o processo eleitoral que nós observamos, tendo o Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Portanto, nós estamos no limbo, Paula. Nós estamos no limbo. Nós vamos acordar e dizer, não, porque a Constituição diz. A Constituição não diz mais nada. A Constituição não vale mais nada. Vale o que o Alexandre de Moraes quer, com o parlamentar, com o empresário, com o cidadão, com veículos de imprensa, com o jornalista, com jornalistas exilados. Alexandre de Moraes está doido para colocar o nome do Alan dos Santos na lista da Interpol, e a Interpol já mostrou que não é um puxadinho do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos no limbo, Paula. O brasileiro está no limbo, não há Constituição, não há norte jurídico, não há ordenamento jurídico, processo legal. Quem vai ser censurado amanhã? Ninguém sabe. Porque não é apenas o que você diz, mas quem diz, em qual situação. Tudo que um brasileiro ou um parlamentar venha falar amanhã, um jornalista, um cidadão, tudo vai depender do humor do Alexandre de Moraes. Se você quer receber mais conteúdos como esse, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe esse vídeo.